Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é a política do ministro Fernando Haddad e o risco de recessão no Brasil. Imagino que vocês devem ter visto que na mais recente reunião do Copom foi mantida a taxa de juros acima de 13%. O Brasil tem a maior taxa de juros do mundo. O Copom manteve a taxa de juros como uma forma de jogar o país numa recessão, derrubar a popularidade do governo Lula e forçar o governo a cada vez mais ir à direita, mantendo e aprofundando a política de austeridade. O ministro Fernando Haddad deu uma entrevista horrível para a CNN faz algumas semanas, teve react aqui no canal dessa entrevista. E aí ele fez uma política de boa vizinhança com Campos Neto, elogiou, disse que achava que o Campos Neto estava vendo o esforço do governo para controlar as contas públicas, para ser responsável fiscalmente, que já a taxa de juros baixava, e não só o Campos Neto manteve a taxa de juros, como sinalizou uma possibilidade de aumento. Então o Brasil já tem a maior taxa de juros do mundo, você tem um endividamento gigantesco das famílias, das empresas no Brasil, e o presidente do Banco Central está dizendo que quer aumentar, que pode ser que aumente a taxa de juros na próxima reunião do Copom, jogando o país de vez numa recessão. Aí o Haddad deu uma entrevista, uma coletiva de imprensa, e vamos ver o que é que o Haddad fala. Vamos ver se o Haddad acordou para a vida, vamos ver se o Haddad entendeu o que é que está em jogo no Brasil, né? Vamos ver. Olha, eu considerei o comunicado preocupante, muito preocupante, porque hoje nós divulgamos o relatório bimestral da Lei de Responsabilidade Fiscal, mostrando que as nossas projeções de janeiro estão se confirmando sobre as contas públicas, e o comunicado deixa em aberto, no momento em que a economia está retraindo e que o crédito está com problemas, sobretudo empresas, famílias, o Copom chega a sinalizar até a possibilidade de uma subida da taxa de juros, que já é hoje a mais alta do mundo. Prestem bem atenção, aqui está o QR Code do Pix, para quem quiser doar para ajudar a manter e melhorar nosso canal. Se ligue só, o que o Haddad está falando, muita gente vem falando faz tempo, eu não sou ninguém, viu, gente? Eu não sou importante, eu não mando em nada, mas todo mundo está analisando um cenário que tem um risco de recessão. Crescimento econômico não é só o crescimento do PIB. Por exemplo, se o PIB cresceu 2% e a população cresceu 2%, na prática você tem um crescimento zero, né? Então, assim, crescimento econômico você pode medir a partir de várias variáveis e tem que ver como é que se deu o crescimento econômico, se foi distribuindo renda ou não, se foi um crescimento econômico que é parte de uma tendência permanente, se foi algo mais conjuntural e por aí vai. Veja, a economia brasileira tem tudo para entrar em recessão. O que é uma recessão? A economia não crescer, sinal de uma crise econômica. A gente tem um cenário internacional em que os sinais de crescimento dos Estados Unidos e da União Europeia são baixíssimos, com risco também de recessão. A China está numa situação melhor, mas a China não vai conseguir garantir uma expansão ou manutenção do comércio exterior brasileiro com a recessão dos Estados Unidos e da União Europeia. Inclusive, o próprio crescimento chinês, se isso confirma essa recessão dos Estados Unidos e da União Europeia, vai ser afetado. Você tem internamente níveis catastróficos de investimento privado, níveis muito baixos de investimento público, você tem um endividamento crescente das famílias e você tem uma crise de crédito a caminho, comprometendo ainda mais o consumo das famílias e das empresas, comprometendo ainda mais a dinâmica econômica no comércio e nos serviços, o que impacta no emprego, na renda e por aí vai. O desemprego está crescendo no Brasil, porque os impactos do pacote eleitoreiro do Bolsonaro estão passando. Então a economia está desaquecendo. Ao final do ano, o setor de serviços, por exemplo, cresceu 7%. Cresceu por quê? Na tentativa desesperada de ganhar a eleição, o Bolsonaro abriu a burra de dinheiro. Isso provocou, um aumento do poder de compra imediato à classe trabalhadora, dinheiro no bolso, comprou, movimentou a economia, comércio, serviço, só que isso já está passando. Então, assim, o Brasil pode entrar em crise.
Aí vem cá, o Haddad agora entendeu, vai mudar a política econômica, vai pressionar por uma política de juros que garanta a geração de emprego, garanta crescimento econômico, que garanta a retomada vigorosa do investimento público. Ele vai continuar trocando afagos e elogios com Campos Neto. Ele vai continuar achando que o problema é que precisa de mais credibilidade, que a taxa de juros está alta por causa de falta de credibilidade. Credibilidade de quê? Vamos ver o que é que o Haddad vai falar. Então, obviamente que nós lemos com muita atenção, com consideração, mas nós achamos que realmente o comunicado preocupa bastante. Porque, a depender das futuras decisões, nós podemos, inclusive, comprometer o resultado fiscal. Porque daqui a pouco você vai ter problemas das empresas para vender, recolher impostos. Então, é nossa preocupação. Daqui a pouco não, já tem, né? Até a burguesia brasileira está reclamando. A Luísa Trajano, o presidente da Associação Nacional do Varejo, a galera tá falando, ó, bicho, não tem condição não, porra. Da gente vender não, da gente captar crédito não, da gente vender a prazo no carnezinho. Não tem condição com essa taxa de juros, com esse custo de captação de crédito. Pois é. Mas aí o mesmo Haddad que fala isso, quando o ministro Carlos Lupe baixou o crédito do consignado, o Haddad, junto com o Lula, foi para cima do Carlos Lupe para subir de novo a taxa do consignado e sim, tá se Gente, o caso da Americanas, inclusive, causou uma contaminação gigantesca no sistema bancário brasileiro, combinado com um cenário exterior cada vez mais conturbado, o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos por causa da conjuntura econômica lá, o aumento do Fed, o que encarece, por exemplo, acesso a capital estrangeiro e por aí vai. Enfim, tem tudo para o Brasil, no ritmo atual, sem nenhuma mudança, ter cada vez mais uma escassez de crédito no mercado privado e uma escassez de crédito para o varejo e para o comércio, consequentemente potencializar a baixa econômica e aumentar o desemprego. Aí o Haddad vai mudar de linha política, Haddad? Vai manter uma política econômica liberal? Vai ficar com esse negócio, não, a gente tem que mostrar mais responsabilidade fiscal para o Campos Neto? Vamos ver. A situação é essa. Obviamente que nós sempre vamos fazer chegar ao Banco Central as nossas observações, como aconteceu no primeiro comunicado. O primeiro comunicado também veio muito duro, a ata atenuou, vocês vão de se lembrar disso. Em alguns dias depois a ata veio diferente, um pouco atenuada. Tomara que isso aconteça de novo, nós esperamos que isso aconteça de novo, mas nós vamos fazer chegar ao Banco Central. Ô Haddad, aí vem cá, aí a ata vinha atenuada, o que significa se a taxa de juros está mantida? O que a Haddad espera? O Haddad espera que na ata você venha um debate mais brando, que não sinalize, por exemplo, uma possibilidade de aumento na próxima reunião do Copom, tudo certo. E quando é que os juros vão baixar? Porque assim, gente, vamos lá, o governo Lula até agora não convocou nenhuma cadeia nacional de rádio e TV para dialogar diretamente com a classe trabalhadora brasileira sobre o problema dos juros. Quando vier a recessão, a classe trabalhadora, o conjunto da massa proletária desse país, não vai nem saber quem é o Campos Neto, viu? A culpa é do governo. E esse governo, se a popularidade começar a cair, baixar, não tenha dúvida que a extrema-direita vai tentar o impeachment no Congresso, sabe? Aí o Haddad está esperando uma sinalização do Campos Neto na ata. E a economia real? E a situação das micro e pequenas empresas? E a situação da classe trabalhadora? E a geração de emprego? E o aumento do poder de compra do salário mínimo? E a geração de renda? E a retomada vigorosa do investimento público? Tipo, sabe? Assim, bem surreal, velho. A nossa análise do que é mais recomendável para a economia brasileira e encontrar o equilíbrio de trajetória da dívida, da inflação, das contas públicas, do atendimento às demandas sociais. Então, esse conjunto de fatores precisam ser considerados segundo a própria lei que dá autonomia ao Banco Central, para que nós tenhamos a melhor trajetória que traga o mais bem-estar para o trabalhador, para as famílias, para as empresas e para o Estado brasileiro. O fato de não ter apresentado o arcabouço fiscal influenciou no tom que eles usaram nesse comunicado?
Eu acredito que não, porque o arcabouço pela PEC da transição estava previsto para agosto. Eu me comprometi a entregar, junto com a LDO, para o Congresso Nacional. E a divulgação estava prevista para março e ocorrerá logo depois da nossa visita à China. Então isso não pode ter feito parte das considerações do Copom nesse momento. Nós estamos com toda a cautela, com todas as consultas recomendadas pelo Presidente da República, que já foram feitas. Nós estamos com toda a cautela para entregar ao Congresso Nacional uma regra, um arcabouço fiscal consistente, não para 2 anos, mas para o médio e longo prazo do país, para dar sustentabilidade para as contas públicas e para os compromissos que o Estado tem com a sua população. Então, repito, é um comunicado preocupante porque ele abre perspectivas que não são as desejadas por nós. E eu repito, nós vamos levar o relatório bimestral da LRF para o Banco Central, mostrar que o nosso compromisso firmado em janeiro é consistente, ele está sendo realizado e, portanto, isso deve dar segurança para que nós possamos ter uma trajetória diferente, inclusive para não comprometer o resultado desejável de equilíbrio das contas públicas, porque a economia precisa estar funcionando para as contas se equilibrarem. Mas o comunicado fala... Não, gente, a Haddad segue na mesma linha. A Haddad fala de um equilíbrio, a sustentabilidade das contas públicas. A Haddad está preocupada com o equilíbrio fiscal. A Haddad está preocupada em mostrar para o Banco Central que o governo está cumprindo o dever de casa de austeridade, como se fosse isso que estivesse em jogo. O que está em jogo é a disputa de poder político. O que está em jogo é quem manda na política econômica do Brasil. Um setor da burguesia rentista, bancária, especulativa, que tem ligações diretas tanto com o agronegócio como com a indústria e por aí vai, a partir do Campos Neto, decidiu que quem manda na política econômica são eles. Eles vão manter a rentabilidade do capital financeiro no Brasil, vão manter a taxa de juros nas alturas. Mas vai aumentar o desemprego no Magazine Luiza, na C&A, na Riachuelo, na rede de academias do Seu Zé, na lanchonete de açaí da Dona Maria, não sei o que. Para eles, foda-se. Não existe motivo, justificativa técnica para isso. É basicamente o Banco Central escudado pela mídia burguesa, escudado pelos grupos de investimento, escudado pelos bancos, pelos especuladores, por quem ganha muito dinheiro com a maior taxa de juros do mundo, bancando que quem manda são eles e a taxa de juros vai ficar nas alturas. E o Haddad acha que o problema é mostrar equilíbrio fiscal, é mostrar austeridade, é mostrar a sustentabilidade das contas públicas e faz um discurso tecnicista que não dialoga com a maioria da população, não politiza, não revela os interesses, não chama para o enfrentamento e por aí vai. Veja, seguindo nessa linha, no melhor dos cenários, a gente consegue daqui para o meio do ano uma redução de 1% da taxa de juros. No melhor dos cenários. Se a gente tiver uma redução de 1% da taxa de juros, o Brasil ainda vai ter o maior juro real do mundo e isso vai continuar potencializando o país para uma crise, para uma recessão e para uma crise de crédito que vai ter impactos gigantescos na geração de emprego e no crescimento econômico, que por consequência também vai ter impactos gigantescos na popularidade do próprio governo Lula. Então, se o governo seguir esse caminho, ele está seguindo rumo ao abismo, que no final tem um buraco. Então, me parece que essa postura do Campos Neto e a reunião do Copom deveria fazer o Haddad e o Lula repensar a estratégia política. Mas eles mantêm a mesma estratégia, que é a estratégia basicamente de Dilma II com o Joaquim Levy. Não vai ser por falta de aviso. E eu não sou ninguém, repito, mas não vai ser por falta de aviso se esse governo olhar passivo o país indo para uma recessão com as consequências que isso vai ter na popularidade do governo Lula.
Aí, gente, não adianta a gente querer sair na rua gritando não vai ter golpe para defender um governo impopular que não gerou emprego no momento de recessão econômica. Percebe? Acho que é isso que está colocado no horizonte, é isso que a gente tem que pensar. É necessário uma mudança radical e imediata na política econômica. Caso contrário, esse país caminha para uma crise, esse país caminha para uma recessão econômica de consequências desastrosas. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.